Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in aeternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilon Moura, da Ordem de São Bento, Calvário Editorial, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram um livro. Mais uma vez digo e reforço que é uma belíssima edição. Este livro contém notas de rodapé que não estão sendo lidas e que são extensas e que vale muito a pena caso queiram aprofundar o estudo, etc. Livro de folhas amareladas, enfim, excepcional. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Caso pensem que ele algo valha, é possível doar centavos ou mais via Pix, Apoia-se e Vaquinha. Os links estão no descritivo. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez a Pamela, que nos comprou este livro. Muito obrigada, Pamela, mais uma vez, pela generosidade deste belíssimo livro, este belíssimo tratado, esse compêndio que lemos. E também é possível auxiliar o canal tornando-se um membro. Torne-se um membro você também. Há diversos valores e possibilidades. Tem valores desde R$2 ao mês, ao mês. Caso o meu trabalho valha algo R$2 ao mês ou mais, é possível tornar-se um membro aqui do canal, então. E basta clicar no botão Seja um Membro e escolher a sua opção. Há diversas modalidades, cada uma também oferece um retorno de alguma maneira, especialmente as mais caras, claro, em que é possível acessar outros vídeos aqui do canal, é possível também contribuir com valores maiores e também receber livros meus, enfim. Basta dar uma olhada ou me escrever no e-mail caso tenha alguma dúvida. E eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Possibilita que este conhecimento chegue a mais pessoas, seja ofertado a mais pessoas, ampliando assim o meu trabalho e possibilitando a continuidade deste apostolado. Muito obrigada pela presença, obrigada por todos que já ajudaram de alguma maneira. E eu também peço encarecidamente para que, por favor, orem por mim e por todos nós. A oração não tem preço. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros, agora e sempre. Estamos na primeira parte sobre a fé, no primeiro tratado sobre a unidade e a trindade de Deus. Minto. Estamos no segundo tratado, me perdoem, sobre a encarnação do Filho de Deus. E seguimos no primeiro capítulo da fé na humanidade de Cristo. Estamos em uma parte já avançada do livro. Seguimos para o 32º parágrafo, a matéria do corpo de Cristo. Do exposto pode-se concluir como tenha sido formado o corpo de Cristo. 1. Poderia efetivamente Deus tê-lo feito do limo da terra ou de qualquer outra matéria, como formou o corpo do primeiro homem. Mas esse processo não teria sido adequado à restauração do gênero humano, para o qual, conforme dissemos, o Filho de Deus assumiu a carne. Não teria sido suficientemente reintegrada na sua primitiva honra a natureza do gênero humano, descendente do primeiro pai, a ser sanada, se não tivesse assumido o seu corpo. Aquele que foi o vencedor do diabo e triunfador da morte, sob cujos domínios o gênero humano está prisioneiro devido ao pecado de Adão, da mesma matéria que a deste, mas de qualquer outra. Ora, as obras de Deus são perfeitas, e Deus leva à perfeição aquilo que deseja restaurar,
e concede o que fora subtraído em maior quantidade, conforme se lê. A graça de Deus abundou mais por Cristo. Logo, foi conveniente que o Filho de Deus tivesse assumido o seu corpo da natureza vinda de Adão. 2. Ademais, o mistério da encarnação torna-se pela fé proveitoso para os homens. Se aqueles homens não crescem que o homem que viam fosse o Filho de Deus, não o seguiriam como autor da salvação, que foi morto pelos judeus, pelos que, devido à incredulidade, o mistério da encarnação levou-os mais à condenação que à salvação. Para que esse mistério inefável fosse acreditado mais facilmente, o Filho do Homem providenciou tudo para mostrar-se como verdadeiro homem. Não teria, porém, sido como tal considerado se tivesse tirado o seu corpo de outra matéria que a da natureza humana. Foi, portanto, conveniente que assumisse um corpo vindo do corpo do primeiro Pai. 3. Ademais, o Filho de Deus, feito homem, trouxe a salvação para o gênero humano, não só para ser remédio pela graça conferida, bem como para dar um exemplo que não pudesse ser rejeitado. Outro qualquer homem poderia suscitar dúvidas quanto à sua vida e à sua doutrina, devido às deficiências do conhecimento humano e do conhecimento pleno da verdade. Mas como aquilo que o Filho de Deus ensinou foi acreditado como verdadeiro, assim também o que ele fez foi aceito como indubitavelmente bom. Por conseguinte, foi conveniente que tivéssemos nele o exemplo da glória que esperamos e da virtude que nos dá merecimento. 4. Esse duplo exemplo seria menos eficaz se Cristo tivesse recebido a matéria de seu corpo de outra que aquela de onde os outros humanos recebem os seus. Se desejássemos persuadir a alguém a aceitar os sofrimentos, como Cristo os sustentou, e de esperar a ressurreição, como Cristo ressuscitou, poderia tal pessoa excusar-se de nos atender, alegando a diversidade do seu corpo, do de Cristo. Logo, para que o exemplo de Cristo tivesse sido mais eficaz, foi conveniente que não assumisse a natureza do próprio corpo, senão da natureza advinda do primeiro Pai. 33º parágrafo. O corpo de Cristo não foi formado do sêmen humano. Contudo, não foi inconveniente que o corpo de Cristo fosse formado na natureza humana, como são formados os corpos dos outros homens. 1. Como Cristo assumira a natureza para justificá-la do pecado, convinha também que a tivesse assumido de tal modo que não pudesse incorrer em contágio algum de pecado. Ora, os homens incorrem em pecado original enquanto são gerados pela virtude ativa humana que está no sêmen viril, sêmen que, segundo a própria natureza, pré-existiu em Adão pecador. Além disso, assim como o primeiro homem transmitiria aos pósteros a justiça original juntamente com a transmissão da natureza, também transmitiu a culpa original com a transmissão da natureza realizada pelo sêmen viril. Por isso, foi conveniente que o corpo de Cristo fosse formado sem a presença do sêmen viril. 2. Ademais, a virtude ativa do sêmen viril age conforme a natureza, e por isso o homem por ele gerado não é imediatamente levado ao estado de homem perfeito, mas passa por determinadas etapas. Ora, o que é natural atinge os fins a que está destinado, passando por determinadas etapas. Era conveniente, porém, que o corpo de Cristo estivesse perfeito e informado pela alma racional, já quando assumido, porque um corpo só devia ser assumido pelo Verbo de Deus se estivesse unido à alma racional, embora não tivesse alcançado a estatura normal ao homem. Por essa razão, não devia o corpo de Cristo ter sido formado pela virtude do sêmen viril. 34º parágrafo. A causa da formação do corpo de Cristo. Como a formação natural do corpo humano vem do sêmen viril, qualquer outro modo, porque tenha sido formado o corpo de Cristo, é sobrenatural. 1. Só Deus é autor da natureza. E como foi dito acima, só Deus pode agir sobrenaturalmente nas coisas naturais criadas, donde se conclui que Deus formou milagrosamente o corpo de Cristo, tirando-o da matéria humana natural. Como, porém, toda ação de Deus na criatura é comum às 3 pessoas, contudo, por alguma conveniência, é atribuída ao Espírito Santo a formação do corpo de Cristo. O Espírito Santo é, com efeito, o amor do Pai e do Filho, pelo qual amam-se ambos mutuamente. Ora, Deus, como escreveu São Paulo na carta aos Efésios, devido à imensa caridade com que nos amou, determinou que seu Filho se encarnasse. É, por conseguinte, conveniente atribuir-se ao Espírito Santo a formação da carne de Cristo. 2. Além disso, o Espírito Santo é a fonte de todas as graças, porque é o primeiro em que são dados todos os dons gratuitos. Ora,
Foi dito acima, por abundância da graça ter sido a natureza humana assumida na unidade da pessoa divina. Para ficar evidente que a graça foi assim concebida, atribui-se ao Espírito Santo a formação do corpo de Cristo. 3. A conveniência dessa atribuição manifesta-se também pela semelhança do Verbo humano com o Espírito Santo. Sabemos que o Verbo humano, enquanto existe no coração, é semelhante ao Verbo eterno, enquanto existe no seio do Pai. Mas o Verbo humano assume a voz para ser sensivelmente conhecido pelos homens. Assim também o Verbo de Deus assumiu a carne para apresentar-se visível aos homens. Ora, a voz humana é formada pelo espírito do homem. A voz humana é formada pelo espírito do homem. Consequentemente, também convinha que a carne do Verbo de Deus fosse formada pelo espírito do Verbo de Deus. 35º parágrafo. Exposição do artigo do símbolo sobre a concepção e o nascimento de Cristo. Portanto, para que fosse excluído o erro de Ebião e de Cerinto, que afirmaram ter sido o corpo de Cristo originado de sêmen viril, diz o símbolo dos apóstolos, foi concebido do Espírito Santo. Lê-se, porém, em substituição a esse texto, no símbolo dos padres, e se encarnou do Espírito Santo, ou em se encarnou pelo Espírito Santo. Substituição que foi feita para que se acredite que Cristo assumiu verdadeira carne, e não, conforme pensavam os maniqueus, que ele assumira um corpo fantástico. Foi também acrescentado no símbolo dos padres, por nós homens, para excluir o erro de Orígenes, que afirmara também poderem os demônios ser libertados pela virtude da paixão de Cristo. Acrescentou-se ainda por nossa salvação, para demonstrar que o mistério da encarnação de Cristo foi suficiente para nossa salvação, contra a heresia dos azareus, que pensavam que a fé de Cristo, sem as obras da lei, não fosse suficiente para a salvação humana. Acrescentou-se ainda, desceu dos céus, para excluir o erro de Fotino, que afirmara ter sido Cristo simples homem e tido o seu início em Maria, de modo que mais subiu ao céu pelo mérito de uma vida bem iniciada na terra, do que, tendo origem celeste, desceu para a terra, assumindo a carne. Finalmente foi acrescentado e fez-se homem, para excluir o erro de Nestório, cuja doutrina dizia que o Filho de Deus, de quem fala o símbolo, era mais um habitante em um homem do que um verdadeiro homem. 36º parágrafo. Foi conveniente que Cristo nascesse de uma virgem. 1. Foi demonstrada, anteriormente, a conveniência de ter o Filho de Deus assumido a carne da matéria pertencente à natureza humana. Ora, como é a mulher quem fornece a matéria na geração, foi também conveniente que ele assumisse a sua carne de uma mulher. Lê-se a respeito em São Paulo, enviou Deus o seu Filho, feito da mulher. 2. Para poder fornecer a matéria para a formação do corpo humano, deve a mulher unir-se ao homem. Vimos acima, contudo, que a formação do corpo de Cristo não devia ter seu princípio no sêmen viril. Por isso, a mulher da qual o Filho de Deus assumiu a sua carne, concebeu sem recebimento do sêmen viril. 3. Sabemos que, quanto mais um ser está repleto de dons espirituais, tanto mais está separado das coisas carnais. Pelas coisas espirituais o homem é atraído para o alto, pelas carnais o é para baixo. Com a formação do corpo de Cristo, como a formação do corpo de Cristo devia ser realizada pelo Espírito Santo, convinha também que a mulher, da qual Cristo tirou o seu corpo, fosse ao máximo repleta de bens espirituais, de modo que não só a alma fosse favorecida pelas virtudes, mas também o ventre, pela prole divina. Convinha também que não só a alma fosse livre de pecado, mas que o corpo igualmente fosse imune de toda a corrupção carnal. Por esse motivo, a Mãe de Deus não teve experiência de união carnal, não só na concepção do seu filho, bem como nem antes, nem depois. 4. A virgindade de Maria convinha não só para ela, mas também para aquele que dela devia nascer. Ora, o Filho de Deus vinha ao mundo assumindo a carne para nos elevar, para nos preparar para o estado de ressurreição, no qual, para os homens, não haverá noivado nem matrimônio, mas onde todos serão como os anjos do céu. Por isso Cristo propôs uma doutrina que ensinava a continência e a integridade, para que na terra, de certo modo,
já resplandeça na vida dos fiéis a imagem da glória futura. Convinha, portanto, que também pela própria origem da sua vida recomendasse a integridade, nascendo de uma virgem. 5. É dito, porém, no símbolo dos padres, que se encarnou da Virgem Maria, para que fosse afastado o erro de Valentino e daqueles que afirmaram ter sido fantástico o corpo de Cristo, ou de outra natureza, que é humana, e como tal, não assumido nem formado no corpo da Virgem. 37º parágrafo. A Santa Virgem é a Mãe de Cristo. Pelo que foi dito, fica também refutado o erro de Nestório, que não queria confessar ter sido a Santíssima Maria Mãe de Deus. 1. Nos dois símbolos é dito, respectivamente, que o Filho de Deus nasceu e se encarnou da Virgem Maria. A mulher da qual um homem nasce lhe é chamada de mãe, porque ela forneceu a matéria para a sua concepção. Logo, a Santa Virgem Maria, que forneceu a matéria para a concepção do Filho de Deus, deve ser dita a verdadeira Mãe de Deus. Pouco importa a natureza da maternidade, qualquer que seja a virtude que informe a matéria fornecida pela mãe. Assim sendo, a Virgem Maria não é menos mãe do que qualquer mãe que fornece a matéria para conceber um filho pela virtude do sêmen viril. 2. Se alguém, entretanto, quiser dizer que a Santíssima Virgem não deve ser chamada Mãe de Deus, porque dela não foi assumida a divindade, mas só a carne, como afirmava Nestório, revela simplesmente que não sabe o que diz. Com efeito, uma mulher não é chamada mãe de um homem porque tudo o que nele existe tenha se originado nela. Sabemos que o homem é constituído de alma e corpo, e nele é mais próprio do homem aquilo que se refere à alma do que aquilo que se refere ao corpo. Ora, a alma de homem algum é assumida da mãe, mas ou é simplesmente criada por Deus conforme a verdade, ou por tradução, como alguns opinaram. Nessa última hipótese, a alma não seria assumida da mãe, mas mais do pai, porque na geração dos outros animais, conforme a doutrina do filósofo, o macho fornece a alma e a fêmea o corpo. Portanto, como a mulher é chamada de mãe de qualquer homem, porque o corpo deste foi dela assumido, assim também a Santa Virgem Maria deve ser chamada de Mãe de Deus, se dela foi assumida o corpo de Deus. Se dela foi assumido o corpo de Deus. 3. O corpo assumido na unidade da pessoa do Filho, que é verdadeiro Deus, deve evidentemente ser chamado também de corpo de Deus. Por conseguinte, os que confessam que a natureza humana foi assumida pelo Filho de Deus na unidade de pessoa, devem também necessariamente afirmar que a Santíssima Virgem Maria é a Mãe de Deus. Como, porém, Nestório negava que houvesse uma só pessoa em Cristo, Deus e homem, consequentemente também negava que a Virgem Maria fosse a Mãe de Deus. 38º parágrafo. O Espírito Santo não é Pai de Cristo. Embora diga-se que o Filho de Deus se encarnou e foi concebido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, não se deve, contudo, dizer que o Espírito Santo é Pai de Cristo. Embora se deva dizer que a Santa Virgem é sua mãe. 1. Primeiro, porque na Santíssima Virgem Maria realizou-se tudo o que é exigido pela natureza da maternidade. Ela forneceu a matéria para desta matéria ser formado o corpo de Cristo, concebido pelo Espírito Santo, conforme exige a natureza da maternidade. Mas quanto ao Espírito Santo, nele não se encontra tudo o que é exigido pela natureza paterna. É própria da natureza do Pai gerar da sua natureza um filho que lhe seja também connatural. Portanto, existindo um agente que produza um dado efeito, não de sua substância nem em semelhança de natureza, esse agente não pode ser chamado de pai de tal efeito. Por essa razão, não dizemos que o homem é pai das obras realizadas pela sua arte, e quando o dizemos é somente em sentido metafórico. Ora, o Espírito Santo é connatural a Cristo conforme a natureza divina, mas não enquanto seja pai de Cristo, pois sob essa consideração ele apresenta mais como procedente de Cristo do que como seu princípio. Nem conforme a natureza humana o Espírito Santo é connatural a Cristo. Com efeito, foi dito acima que, em Cristo, a natureza humana e a natureza divina são distintas. Foi também dito que não há na natureza humana um verbo de natureza divina. Resta, pois, que o Espírito Santo não deva ser dito Pai de Cristo enquanto homem. 2. Segundo, porque em cada filho
o que há de mais principal provém do pai. Da mãe, porém, origina-se o que há de secundário. Nos demais animais, a alma provém do pai, o corpo da mãe. No homem, embora a alma racional não provenha do pai, porque é diretamente criada por Deus, é a virtude do sêmen que age dispositivamente para a recepção da forma. Em Cristo, o que há de mais principal é a pessoa do Verbo, a qual de modo algum procede do Espírito Santo. Daí concluir-se que o Espírito Santo não possa ser dito o Pai de Cristo. 39º parágrafo. A santificação da Virgem Maria. Como verificou-se anteriormente, a Santíssima Virgem Maria tornou-se Mãe de Deus, concebendo do Espírito Santo. Para corresponder à dignidade de um filho tão excelso, convinha que ela também fosse purificada de modo extremo. 1. Por isso, deve-se crer que ela foi imune de toda nódoa do pecado atual, não somente do pecado mortal, bem como de venial, graça jamais concedida a nenhum outro santo abaixo de Cristo, como se lê na carta de São João. Se dissermos que não temos pecado, seduzimo-nos a nós mesmos. Mentimos. Pode também ser entendido, como aplicado à Virgem Mãe de Deus, o seguinte texto dos Cânticos. És toda formosa, ó minha amiga, e em ti não há mancha alguma. 2. Ela não foi imune apenas do pecado atual, como também, por privilégio especial, foi purificada do pecado original. Convinha, contudo, ser ela concebida com pecado original, porque foi concebida da união de dois sexos. Só a ela, com efeito, foi reservado o privilégio de, sendo virgem, conceber o Filho de Deus. A união dos sexos, que após o pecado do primeiro pai não pode se realizar sem libidinagem, transmite à prole o pecado original. A união dos sexos, que após o pecado do primeiro pai não pode se realizar sem libidinagem, transmite à prole o pecado original. Além disso, se ela não tivesse sido concebida com pecado original, não teria a necessidade de ser remida por Cristo. E assim, Cristo não seria o Redentor universal de todos os homens, o que também degradaria a dignidade de Cristo. Deve-se, pois, ter que ela foi concebida com pecado original, mas dele purificada de algum modo especial. Efetivamente, alguns são purificados do pecado original após terem saído do útero materno, como os que são santificados pelo batismo. Alguns, porém, são santificados por certo privilégio da graça quando ainda estão no útero materno, como se lê a respeito do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no útero, eu te conheci, e antes que saísses do seio materno, eu te santifiquei. Sabemos também que foi dito de São João Batista, pelo anjo, será repleto do Espírito Santo ainda no útero de sua mãe. Ora, não se pode pensar que Deus tenha denegado à sua própria mãe o que foi concedido ao profeta e ao precursor de Cristo. Por isso, crê-se que ela foi santificada quando ainda estava no útero, antes de libertar-se dele. 3. A santificação da Virgem não precedeu a infusão da alma ao seu corpo. Se tivesse precedido, ela jamais estaria sujeita ao pecado original e, assim, não necessitaria da redenção. Devemos, além disso, considerar que o sujeito de pecado original não pode ser senão a criatura racional. A graça da santificação radica-se primeiramente na alma e não pode atingir o corpo, senão pela alma. Por conseguinte, deve-se crer que a Virgem Maria foi santificada após a infusão da alma. 4. Todavia, a santificação da Virgem foi maior que a dos outros santificados no útero materno. Os outros, desse modo santificados, verdadeiramente, também foram purificados do pecado original. Não lhes foi, porém, concedida a graça de, após, não mais poderem pecar, pelo menos venialmente. Mas a Santíssima Virgem Maria foi santificada com abundância de graça tão considerável que, daí para o futuro, foi conservada imune de todo pecado, quer mortal, quer venial. O pecado venial muitas vezes introduz-se na alma de maneira subreptícia, porque se origina de um movimento desordenado da concupiscência, ou de alguma paixão que antecede ao raciocínio. E por esse motivo, esses primeiros movimentos são chamados também de pecados. Como a Santíssima Virgem Maria jamais sentiu os movimentos desordenados das paixões,
conclui-se que também nunca pecou venialmente. Esses movimentos desordenados surgem quando o apetite sensitivo, que é o sujeito das paixões, não se subordina à razão, de modo que, por vezes, não se deixe dirigir pela ordenação da razão, indo até muitas vezes contra a razão. E nisto consiste o movimento de pecado. Na Virgem Santa, porém, o apetite sensitivo estava subordinado à sua razão, devido à graça que a santificou, de tal modo que jamais teve um movimento contra a razão, mas, pelo contrário, sempre seguiu o império desta. 5. Poderia, contudo, ter aparecido nela movimentos repentinos não ordenados pela razão. No Senhor Jesus Cristo, houve algo de mais perfeito. Nele, o apetite inferior subordinava-se à razão, de modo a não se mover para nada, a não ser conforme a ordem da razão, enquanto esta imperava ou permitia que ele se pusesse em ato. Isso parece ter pertencido à integridade do primeiro estado, isto é, que as forças inferiores totalmente se sujeitassem à razão. Pelo pecado do primeiro pai, tal sujeição foi destruída não só nele, bem como nos outros que dele contraíram o pecado original. Nestes, mesmo após a purificação na graça do batismo, permanece a revolta, ou a desobediência das forças inferiores à razão. Essa revolta, que é chamada de inclinação para o pecado, fomes peccati, conforme o que foi dito acima, absolutamente não existia em Cristo. Mas a Santíssima Virgem Maria, as forças inferiores, mas na Santíssima Virgem Maria, as forças inferiores não estavam assim totalmente subordinadas, de modo que não aparecesse nela nenhum movimento não predeterminado pela razão. Todavia, esses movimentos eram-lhe coibidos pela virtude da graça, e assim jamais se moviam contra a razão. Por esse motivo disse que na Santíssima Virgem permaneceu substancialmente após a sua santificação a inclinação para o pecado, porém tal inclinação estava ligada. 40º parágrafo. A perpétua virgindade da Mãe de Cristo. 1. Se na primeira santificação a Virgem Maria foi fortificada contra todo o movimento do pecado, como anteriormente foi relatado, quando o Espírito, conforme a palavra do anjo, a ela desceu para formar o corpo de Cristo, então a graça lhe foi muito mais aumentada, e a inclinação ao pecado foi-lhe também enfraquecida, e mesmo totalmente afastada. Por esse motivo, após ter sido ela feita o sacrário do Espírito Santo e o habitáculo de Deus, não só deve acreditar-se não haver nela mais movimento para pecado, bem como que não tivesse experimentado o deleite da concupiscência carnal. 2. Deve por isso ser abominado o erro de Ovídio, que, embora tenha afirmado ter Cristo sido concebido e nascido de uma virgem, contudo ensinava que após o parto ela gerara outros filhos, tendo José como pai deles. Tal erro não pode ser fundamentado no Evangelho de São Mateus, onde há um texto em que se lê que José não a conheceu, isto é, a Virgem Maria, até que ela desse à luz o seu filho primogênito, como se após ter ela dado à luz Cristo, José a tivesse conhecido. Não pode, porque até nesse texto, o até neste texto, não significa em tempo finito, mas indeterminado. Sabemos que é costume na Escritura afirmar-se que tenha algo sido especialmente realizado ou que não se tenha realizado, até que se venha a duvidar dessa afirmação. Assim é que é dito no Salmo 109, Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ora, poderia haver dúvida se Cristo estava sentado à direita de Deus enquanto não estivessem submetidos a ele os seus inimigos, mas depois se viu que foram, e a dúvida não mais poderia permanecer. Assim também poderia haver dúvida se antes do parto do Filho de Deus, José tivesse conhecido Maria. Por isso o evangelista teve o cuidado de afastar essa dúvida, estabelecendo como indubitável que José não a conheceu, porque após o parto, de fato, não a conheceu. 3.
Tal erro também não pode ser fundamentado no fato de Cristo ter sido, no texto citado, chamado de primogênito. Como que, devido a essa denominação, Maria tivesse tido outros filhos, depois de Cristo ter nascido. A Escritura, com efeito, chama de primogênito o filho antes de quem nenhum outro é gerado, conservando, mesmo que após também nenhum seja gerado, essa denominação, como se lê a respeito dos primogênitos que eram, conforme a lei, santificados pelo Senhor e oferecidos aos sacerdotes. 4. Nem pode esse erro ser fundamentado no texto evangélico no qual alguns são chamados irmãos de Cristo, como se devido a essa expressão sua mãe tivesse outros filhos. É sabido que a Escritura costuma chamar de irmãos todos aqueles que pertencem à mesma linhagem, como se lê que Abraão chamou Ló, que era seu sobrinho, de irmão. É conforme essa denominação que são chamados de irmãos de Cristo os sobrinhos e outros consanguíneos de Maria, bem como os consanguíneos de José, que era tido como pai de Cristo. 5. Por isso é declarado no símbolo que nasceu da Virgem Maria, onde Maria é denominada Virgem no sentido pleno da palavra, porque ela permaneceu virgem antes do parto, no parto e depois do parto. 6. Até aqui já falamos suficientemente a respeito da intangibilidade da sua virgindade antes e depois do parto. Convém agora esclarecer que nem mesmo no parto a virgindade de Maria foi violada. O corpo de Cristo, que entrou no recinto em que os discípulos encontravam-se, estando as portas fechadas, pôde também, pelo mesmo poder, sair do útero fechado da Virgem. Realmente não era conveniente que, ao nascer, destruísse alguma integridade. Aquele que devia justamente nascer para restaurar a integridade da natureza humana corrompida. 41º parágrafo. Dos defeitos assumidos por Cristo. 1. Se foi conveniente que o Filho de Deus, assumindo a natureza humana para a salvação dos homens, manifestasse na natureza assumida, pela graça e pela perfeição da sabedoria, a finalidade daquela salvação, foi também conveniente que na natureza humana, assumida pelo Verbo de Deus, houvesse algo que se harmonizasse com o modo que fosse ao máximo conveniente à libertação do gênero humano. Ora, nada seria mais conveniente que aquele homem, o qual se perdera pela injustiça, fosse recuperado pela justiça. Exige a ordem da justiça que aquele que pelo pecado tornou-se devedor de alguma penalidade receba a libertação pelo cumprimento da mesma. Como aquilo que fazemos ou suportamos pelos amigos, de certo modo consideramos que estamos fazendo ou suportando por nós mesmos, porque o amor é uma virtude mútua de dois que se amam e que, de algum modo, faz de ambos um só, também não é contra a ordem da justiça que alguém seja libertado da sua penalidade pelo amigo, que por ele a satisfez. 2. Sabemos que pelo pecado do primeiro pai a perdição estendeu-se a todo o gênero humano, e que a pena de um só homem não seria suficiente para libertar todo o gênero humano. Não haveria satisfação condigna e equivalente ao pecado se, por um simples homem que satisfizesse a pena, fossem libertados todos os homens. 3. Não seria também suficiente a justiça que um anjo, por amor do gênero humano, satisfizesse a pena por ele. O anjo, com efeito, não possui dignidade infinita, para que a sua satisfação fosse suficiente pelos pecados de natureza infinita, de seres em número também infinito. 4. Como acima dissemos, somente Deus, que possui dignidade infinita, poderia, assumindo a carne, suficientemente satisfazer pelo homem. Convinha, portanto, que assumisse uma natureza tal que pudesse sofrer pelo homem aquilo que este homem mereceu pelo pecado e, suportando o sofrimento, satisfizesse pelo homem. 5. Mas toda a pena em que o homem incorreu pelo pecado não é apta para a satisfação. O pecado no homem consiste em que este se afaste de Deus e dirija para os bens passageiros a sua vontade. Em ambos esses movimentos, o homem é punido pelo pecado, é privado da graça e dos outros dons pelos quais une a si mesmo Deus, e merece também sofrer incômodo e defeito naquilo mesmo que o levou a voltar-se contra Deus. Ora, a ordem da satisfação exige que o pecador seja reconduzido a Deus pelas penas que sofre nos bens passageiros, mas as penas referentes à separação de Deus são contrárias a essa recondução.
Com efeito, ninguém satisfaz a Deus porque seja privado da graça, ou porque ignore a Deus, ou porque tenha a alma desordenada, embora tudo isso sejam penas do pecado. Satisfaz, porém, enquanto sente em si a dor e, nos bens externos, sofre danos. 6. Consequentemente, Cristo não devia assumir aqueles defeitos que afastam o homem de Deus, como a privação da graça, a ignorância e outros semelhantes, embora eles sejam pena dos pecados. Se os tivesse assumido, tornar-se-ia menos idôneo para satisfazer, tanto mais que, por ser autor da salvação humana, deveria ele possuir a plenitude da graça e da sabedoria, como foi dito acima. Como, porém, o homem, por causa do pecado, foi posto em estado mortal e passível no corpo e na alma, Cristo quis assumir também esses defeitos, de modo que, sofrendo a morte pelo gênero humano, salvasse todos os homens. 7. Deve-se, contudo, entender que esses defeitos comuns a Cristo e a nós encontram-se em Cristo e em nós por razões diferentes. Foi acima dito que esses defeitos são castigo do primeiro pecado, porque nós contraímos pela origem viciada a culpa original, consequentemente dizemos que contraímos aqueles defeitos. Mas Cristo originalmente não contraiu nenhuma mancha de pecado, aceitou os defeitos voluntariamente. Por isso não se deve dizer que os contraiu, senão que os assumiu. Ora, é contraído aquilo que necessariamente é trazido com outra coisa. Cristo, com efeito, pôde assumir a natureza humana sem aqueles defeitos, como também a assumiu sem a mancha da culpa. Parecia, pois, ser exigência da ordem da razão que aquele que foi isento de culpa o fosse também de pena. Fica assim esclarecido porque aqueles defeitos existiram em Cristo não por necessidade de uma origem viciada, nem por exigência de justiça. Resta, pois, afirmar que eles não existiram em Cristo como contraídos, mas como assumidos voluntariamente. 8. Porque o nosso corpo está sujeito aos supracitados defeitos, devido à pena do pecado, pois antes do pecado éramos isentos dos mesmos, convenientemente se diz que Cristo, enquanto os assumiu em sua carne, revestiu-se da semelhança do pecado, conforme se lê. Deus enviou seu Filho ao mundo na semelhança da carne do pecado. Por isso, a própria passibilidade de Cristo, ou a paixão, é pelo apóstolo denominada pecado, quando acrescenta em sequência ao texto citado, visando o pecado, condenou o pecado na carne. Na mesma carta escreveu, porque quem morre para o pecado, morre uma só vez. É ainda mais notável o que escreveu em linguagem semelhante na carta aos Gálatas. Fez ele mesmo maldição por nós. 9. Diz-se também que por esse motivo Cristo assumiu em si uma só necessidade nossa, a necessidade da pena, para destruir dupla necessidade nossa, a necessidade da pena e da culpa. 10. Deve-se também considerar, em consequência ao assunto precedente, que no corpo encontram-se duas espécies de pena. Algumas são comuns a todos, como a fome, a sede, o cansaço no trabalho, a dor, a morte, etc. Outras, porém, não são comuns a todos, mas só a alguns homens, como a cegueira, a lepra, a febre, as deformações dos membros, etc. Entre essas duas espécies de defeitos, há a seguinte diferença. Os defeitos comuns nos são transmitidos vindos de outrem, isto é, do primeiro pai que neles incorreu devido ao pecado. Os defeitos próprios aparecem em cada homem por causas particulares. Ora, sabemos que Cristo não podia ter como proveniente de si mesmo causa alguma de defeito, nem da parte da alma, pois esta era repleta de graça e de sabedoria unida ao Verbo de Deus, nem da parte do corpo, que estava organizado perfeitamente e disposto otimamente, formado que fora pela virtude onipotente do Espírito Santo. Todavia, voluntariamente recebeu alguns defeitos, visando a nossa salvação. Foi por isso necessário que recebesse aqueles defeitos que de um se estendem para os outros, a saber, os comuns, não, porém, os defeitos próprios, que nascem de causas particulares. Do mesmo modo,
porque Cristo viera principalmente para restaurar a natureza humana, deveria também receber os defeitos que se encontravam em toda essa natureza. Pelas palavras precedentes, fica esclarecido o que afirmou São João Damasceno. Cristo assumiu os nossos defeitos inseparáveis, isto é, dos quais não nos podemos subtrair. Se Cristo tivesse algum defeito de ciência ou de graça, ou mesmo a lepra, a cegueira ou defeitos semelhantes, isso teria sido motivo de diminuição da sua dignidade, e seria também motivo para que os homens o depreciassem. Mas esse motivo jamais seria dado pelos defeitos de toda a natureza assumidos por ele. 42º parágrafo. Por que Cristo quis morrer? Pelo que foi dito acima, fica esclarecido por que Cristo sujeitou-se a ter alguns defeitos nossos, não por necessidade, mas para uma finalidade, a nossa salvação. 1. Toda potência e hábito ou habilidade ordenam-se para o ato como para o fim. Portanto, só a capacidade de sofrer não é suficiente, sem a paixão em ato, para satisfazer ou para merecer. Não se diz efetivamente que alguém é bom ou mau só porque pode agir bem ou mal, senão porque age de tal modo. Nem tampouco o louvor ou o vitupério são devidos à potência, mas sim ao ato. Por isso, para nos salvar, Cristo não só recebeu a passibilidade, mas também quis sofrer para satisfazer pelos nossos pecados. Por nós, ele suportou aqueles sofrimentos que merecíamos por causa do pecado do primeiro pai, dos quais o principal é a morte, para a qual todos os outros padecimentos humanos estão ordenados como para um fim. Assim é que o apóstolo escreve: o estipêndio do pecado é a morte. Devido a isso, Cristo quis também sofrer, por nossos pecados, a morte, para que ao receber sem culpa a pena que nos era devida, libertasse-nos do reato da morte, como alguém que liberta outro do reato da pena, cumprindo por ele essa pena. 2. Cristo quis, além disso, morrer, não só para que sua morte nos fosse um remédio de satisfação, mas também o sacramento da salvação, para que, em semelhança com a sua morte, morrêssemos a vida carnal, para sermos transportados para a vida espiritual, conforme escreveu São Pedro. Cristo morreu por nossos pecados uma só vez, o justo pelos injustos, para, mortos na carne, nos oferecer a Deus, mas vivificados no Espírito. 3. Quis Cristo morrer também para que sua morte nos pudesse ser o exemplo da perfeita virtude. Exemplo de caridade, porque ninguém tem maior caridade senão aquele que dá a sua vida pelos amigos. Tanto mais alguém se mostra amigo, quanto mais não se exime de sofrer muitas e pesadas adversidades pelo amigo. Ora, a morte de todos os males humanos é o mais grave, porque por ela é tirada a vida humana. Por conseguinte, não pode haver sinal algum maior de amor que o de um homem expor-se à morte pelo amigo. Exemplo em seguida de fortaleza, virtude que não permite ao homem afastar-se da justiça nas adversidades, porque parece pertencer ao máximo de fortaleza que alguém, nem mesmo pelo medo da morte, se afaste da virtude. Por isso escreveu o apóstolo sobre a paixão de Cristo, para destruir pela morte aquele que tinha o domínio sobre a morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que estavam por toda a vida escravos por causa do medo da morte. Deus, com efeito, não se recusou de morrer pela verdade e afastou o temor da morte, porque os homens muitas vezes submetem-se à servidão do pecado pelo temor à morte. Exemplo também de paciência, virtude que não permite à tristeza dominar o homem nas adversidades. Quanto maiores são, com efeito, as adversidades, tanto mais nelas resplandece a virtude da paciência. Por isso é dado o exemplo da perfeita paciência. Se a morte, que é o máximo dos males, é suportada sem qualquer perturbação da alma. Justamente que tal seria a morte de Cristo, predisse o profeta. Silenciou como um cordeiro diante do tosqueador, e nem sequer abriu a boca. Exemplo, por fim, de obediência, porque a obediência é tanto mais louvável, quanto mais alguém obedece às coisas mais difíceis. Ora,
a mais difícil de todas as coisas a serem suportadas é a morte. Eis porque, ao enaltecer a perfeita obediência de Cristo, escreveu o apóstolo, fez-se obediente até a morte. 43º parágrafo. A morte de cruz. Das premissas, conclui-se que Cristo quis sofrer a morte de cruz. 1. Primeiro, porque ela foi conveniente como remédio de satisfação. Ora, o homem é punido convenientemente naquilo em que pecou, como se lê no livro da sabedoria. Naquilo em que alguém pecou, por meio disso deve ser também atormentado. Ora, o pecado do primeiro homem consistiu em comer, contra o preceito do Senhor, o fruto da árvore do bem e do mal. Cristo entregou-se em lugar dele, para ser afligido pelo madeiro, pagando desse modo, como a Cristo referiu-se o salmista, a dívida que não contraíra. 2. Segundo, porque ela foi conveniente como sacramento da salvação. Quis Cristo mostrar pela sua morte que, assim como ele morria para a vida corpórea, o nosso espírito devia também elevar-se para as coisas do alto, como se lê no Evangelho. Quando eu for elevado da terra, atrairei tudo a mim. 3. Terceiro, porque ela também foi conveniente como exemplo de virtude perfeita. Os homens muitas vezes, não menos, rejeitam a injúria do gênero da morte que sofrem do que a crueza dela. Por isso parece pertencer à perfeição da virtude que, para o próprio bem da virtude, também não se recuse alguém de sofrer morte injuriosa. Por isso é que o apóstolo, para enaltecer a perfeita obediência de Cristo, ao dizer que ele fez-se obediente até a morte, logo acrescentou morte de cruz. Esta parece ter sido a morte mais vergonhosa de todas, pois o livro da sabedoria assim a ela se refere. Condenemo-lo à mais vergonhosa das mortes. 44º parágrafo. A morte de Cristo. 1. Como convenham em Cristo, em uma só pessoa, 3 substâncias, a saber, o corpo, a alma e o verbo, das quais 2, a alma e o corpo, estão unidas em uma só natureza, na morte de Cristo foi desfeita a união da alma e do corpo. Se assim não fosse, o corpo não teria morrido, já que a morte do corpo nada mais é que a separação entre a alma e o corpo. 2. Todavia, nem a alma nem o corpo foram separados do Verbo de Deus, quanto à união pessoal. 3. Sabemos que a humanidade resulta da união da alma com o corpo. Por isso, estando a alma de Cristo separada do seu corpo, no tríduo em que esteve morto, ele não pôde ser chamado de homem. 4. Foi, contudo, dito acima, devido à união pessoal da natureza humana com o Verbo de Deus, tudo o que é dito de Cristo, enquanto homem, pode também, com conveniência, ser atribuído ao Filho de Deus. Por conseguinte, como na morte de Cristo permaneceu a união pessoal do Filho de Deus com a sua alma e com o seu corpo, tudo aquilo que deste ou daquela é dito pode também ser atribuído ao Filho de Deus, donde o símbolo dizer que o Filho de Deus foi sepultado, porque o corpo a si unido esteve no sepulcro, e que desceu aos infernos, quando a alma ali desceu. 5. Deve-se outro sim levar em consideração que o gênero masculino designa a pessoa, e que o gênero neutro designa a natureza. Por essa razão dizemos que, na Trindade, o Filho é outro, alius, que o Pai, e não outra coisa, aliud. Assim sendo, no tríduo da morte, Cristo esteve todo, totus, no sepulcro, todo no inferno e todo no céu. Devido à pessoa que estava unida à carne posta no sepulcro, a alma que expoliava o inferno e que também reinava no céu, substituindo na natureza, subsistindo na natureza divina. Não se pode, porém, dizer que Cristo estivera totalmente, totum, no sepulcro ou no inferno, porque nem toda a natureza humana estivera no sepulcro ou no inferno, mas somente uma parte dela. 45º parágrafo. A morte de Cristo foi voluntária. A morte de Cristo foi conforme a nossa, quanto ao que é próprio da natureza da morte, isto é, quanto à separação da alma e do corpo,
mas quanto aos outros aspectos, ela foi diferente da nossa. Nós morremos por sujeitados à morte como necessidade da natureza, ou por alguma violência que nos é infligida. Cristo, porém, morreu não por necessidade, mas por poder próprio e por própria vontade. Donde ler-se no Evangelho, eu tenho o poder de deixar a minha alma e de novamente a assumir. 2. A razão disso é que as coisas da natureza não estão sujeitas à nossa vontade. Ora, sabemos que é natural a união da alma com o corpo. Logo, não está sujeita à nossa vontade a permanência da união da alma com o corpo, nem a separação de ambos. E isso só pode ser feito por um outro agente. Em Cristo, porém, tudo o que, segundo a natureza humana, era natural, estava totalmente submetido à sua vontade, devido à virtude da divindade, que tinha toda a natureza humana submissa a si. Estava, portanto, no poder de Cristo, ter a alma unida ao corpo até quando quisesse, e também, quando quisesse, separá-la dele. 3. O centurião que assistiu à crucifixão de Cristo notou o indício dessa virtude divina quando o ouviu clamar no momento da expiração, fato que claramente demonstrava que ele morria, não por defeito da natureza, como acontece com os outros homens. Ora, os homens não podem entregar o espírito com clamor, pois enquanto se agitam no momento da morte, mal podem mover a língua. Por isso, ao ter Cristo expirado dando um clamor, nele manifestou-se a virtude divina, razão por que o centurião falou, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. 4. Todavia, não se pode dizer que os judeus não mataram Cristo, ou que Cristo matou-se a si mesmo. Ora, quando alguém propicia a causa da morte para outrem, diz-se daquele que matou a este. A morte, contudo, não se perfaz sem que esta causa de morte vença a natureza que conserva a vida. Estava com efeito no poder de Cristo, enquanto quisesse, fazer que a natureza cedesse à causa que a devia romper, ou que resistisse a ela. Assim sendo, conclui-se que o próprio Cristo morreu voluntariamente e que também os judeus mataram-no. 46º parágrafo. A paixão de Cristo com relação ao corpo. 1. Não quis Cristo apenas sofrer a morte, mas também outras consequências do pecado do primeiro pai, que as transmitiu aos descendentes, e assim, suportando integralmente a pena do pecado, fôssemos deste libertados pela sua satisfação. 2. Dessas consequências, algumas precedem a morte, outras seguem-na. Precedem com efeito a morte do corpo paixões, tanto as naturais, como a fome, a sede, o cansaço e outras semelhantes, quanto as violentas, como os ferimentos, a flagelação e outras. Tudo isso quis sofrer Cristo como consequência do pecado, pois se o homem não tivesse pecado, não sentiria as aflições da fome, da sede, do cansaço, do frio, nem teria sido sujeitado a violentas paixões provocadas por causas exteriores. 3. Todavia, essas paixões Cristo as sofreu por motivo diverso daquele que outros homens sofrem. Com efeito, nos outros homens não há algo que possa afastar essas paixões. Em Cristo, porém, havia donde resistir-lhes, pois ele possuía não somente a virtude divina incriada, como também a beatitude da alma, cuja virtude era tão forte que, como diz Santo Agostinho, tal beatitude devia, a seu modo, estender-se também ao corpo. Por isso, depois da ressurreição, o mesmo motivo que fará aquela alma glorificada pela visão de Deus e pela franca e plena fruição de Deus, fará também impassível e imortal o corpo glorificado, unido àquela alma glorificada. Como a alma de Cristo gozasse da perfeita união de Deus, da perfeita visão de Deus, como a alma de Cristo gozasse da perfeita visão de Deus, enquanto dependesse da virtude dessa visão, seria consequente que o seu corpo fosse tornado impassível e imortal, devido à redundância da glória da alma no corpo. Mas, providencialmente, aconteceu que, não obstante a alma gozasse da visão de Deus, o corpo sofresse, e não houvesse, por isso, redundância alguma da glória da alma no corpo. 4. Como dissemos acima,
o que era a Cristo natural conforme a natureza humana, estava submetido à sua vontade. Podia, por conseguinte, impedir, pela vontade, a redundância natural das partes superiores nas inferiores, permitindo que cada parte sofresse ou agisse de acordo com as respectivas propriedades, sem que as outras partes o impedissem. Mas isto é efetivamente impossível aos outros homens. 5. Segue-se daí também que Cristo suportou na paixão a máxima dor corpórea, porque essa dor em nada lhe fora mitigada pelo gozo superior da razão, como também, por sua vez, a dor corpórea não lhe impedia o gozo da razão. 6. Donde também concluir-se que somente Cristo era, ao mesmo tempo, viador e compreensor. Fruía ele da visão divina, o que pertence aos que têm a visão compreensiva de Deus, mas estava não obstante o seu corpo sujeito às paixões, o que é próprio do viador. 7. Como além disso é próprio também do viador que pelos bens que opera pela caridade mereça para si ou para os outros, conclui-se outro sim que Cristo, embora fosse compreensor, mereceu pelas suas obras e pela sua paixão, para si e para nós. Para si, não a glorificação da alma, o que já possuía desde o princípio, mas a glorificação do corpo, alcançada pela paixão. Para nossa salvação, cada um dos seus sofrimentos e ações foram também profícuos, não apenas como motivo de exemplo, bem como causa de merecimento, enquanto devido à abundância de caridade e de graça, pôde antecipadamente merecer por nós, e assim, recebessem os membros da plenitude da cabeça. Qualquer sofrimento seu, por mínimo que fosse, se considerarmos a dignidade do paciente, seria suficiente para a redenção do gênero humano. Quanto mais elevada é a dignidade da pessoa injuriada, tanto maior se torna a injúria a ela feita, como, por exemplo, é mais grave a agressão feita a uma autoridade do que a um popular qualquer. Ora, sendo infinita a dignidade de Cristo, qualquer sofrimento seu teve valor infinito, e sendo assim seria suficiente para a abolição das penas de pecados infinitos. Todavia, a redenção do gênero humano não foi consumada por qualquer sofrimento, mas pela paixão da morte, a qual Cristo quis suportar, conforme as razões acima relatadas, para redimir o gênero humano do pecado. Em qualquer compra com efeito, não só é exigida a quantidade de mercadoria, mas também a especificação do preço.